Boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes. Boa noite também a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, seja pelo Facebook ou o YouTube. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu gostaria de começar o nosso momento de adoração dessa noite, lendo com vocês o Salmo de número 52, versículos de 1 a 7. Salmo de número 52, versículos de 1 a 7, para esse momento onde a gente vai se colocar diante do Senhor em contrição, buscando a presença dEle, de maneira muito humilde de coração. Eu convido você a ler comigo esse texto. Diz assim: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, qual navalha afiada e praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpar da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância de seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Salmo, versículo de número 7. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Muitas vezes nós confiamos mais nos nossos bens, nas coisas que temos, nas coisas que somos, naquilo que possuímos, do que no Senhor. E o salmista aqui é muito claro. Eis o homem que confia mais nos seus bens, naquilo que ele possui, do que no Senhor. No Senhor. Eu gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo e vocês que estão aqui presentes nessa noite a fazer uma oração de contrição, confessando isso. Senhor, quantas vezes eu confio mais naquilo que eu tenho, quantas vezes eu faço dos meus bens a minha fortaleza, o meu alicerce, e não faço do Senhor a minha fortaleza, o meu alicerce. Confio mais nas coisas do que no Senhor. Quero convidar você então a orar nesse sentido, a buscar a presença de Deus, a pedir perdão, e logo depois da nossa oração de contrição, nós vamos cantar o hino de número 266, mesmo assentados. Oremos. Senhor, como é verdade este salmo, Senhor, como são verdades essas palavras. Quantas vezes, ó Deus, nos gloriamos na nossa maldade, na nossa esperteza, na nossa astúcia. Quantas vezes, ó Deus, os nossos planos e a nossa língua, Senhor, não são destruição para as pessoas. Quantas vezes, ó Deus, maquinamos o mal contra o nosso próximo. Quantas vezes, ó Deus, preferimos o mal ao invés do bem, da graça, da misericórdia, do amor a Deus. Quantas vezes o nosso coração, Senhor, busca aquilo que é realmente, Senhor, desprezível aos teus olhos. Por isso, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão por tudo isso. Neste momento, ó Deus, nos prostramos, ó Deus, no nosso coração, quebramos o nosso coração na Tua presença e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Venha, Senhor, e nos encontra na nossa miséria, Senhor. Venha e nos encontra, Deus, diante dos nossos pecados, porque é isso que o Senhor faz através de Cristo Jesus, ó Pai.
Nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos perdoados de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, de todos os nossos planos mal feitos, ó Pai. Mas muitas vezes nós precisamos nos arrepender para isso, Senhor. Buscar uma nova postura, uma mudança de vida. E neste momento, Senhor, ao começar este momento de adoração, nós estamos buscando a Tua face, a Tua presença, para ter essa nova postura, essa mudança, Deus, de atitude, através da ação poderosa do Teu Santo Espírito, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, através dos hinos, dos cânticos, da palavra nessa noite, transforma o nosso coração. Que o nosso coração esteja atento, Senhor, àquilo que o Senhor vai fazer essa noite. Que o nosso pensamento, a nossa mente, fiquem cativos ao Teu Santo Espírito, ao Teu mover, às Tuas palavras, ó Deus. Que a nossa atenção e os nossos olhos fiquem fixos no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá esperança, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. De cruz erigiu, belo dia fugiu, como em bruma de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será.
temos feito nos últimos domingos, a gente percebe que a maioria dos salmos existe uma mudança de sentimento. Ele está adorando, muitas vezes contrito, muitas vezes se colocando diante de Deus, ou fazendo uma súplica, e de repente o sentimento dele muda. A partir do verso 8 do Salmo 52, o verso 8 e o verso 9, nos convida então à adoração, ao louvor, que diz o seguinte: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio, não confio, como no verso 7 a gente leu, né? O mal confia na sua abundância das suas riquezas, mas no verso 8 ele declara a sua confiança. O salmista diz: confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Eu, porém, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Verso 9: dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Porque é bom. E daí ele termina dizendo: porque Deus é bom. Às vezes eu vejo injustiça, às vezes as coisas na minha cabeça não se encaixam, mas mesmo assim, Deus continua sendo bom. Eu declaro a minha confiança na misericórdia, no amor. E por isso podemos dar graças a Deus e louvá-lo. E este é um momento de gratidão, onde você pode expressar a sua gratidão através das músicas, onde você pode expressar a sua gratidão através da adoração, mas também entregando o seu dízimo e a sua oferta neste momento. Eu gostaria então de convidar a comunidade para a gente poder ficar em pé, cantar alguns cânticos de adoração. E enquanto nós cantamos esses cânticos de adoração, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta de gratidão ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dívidas que temos com o Senhor recebe a nossa adoração, ó Pai, através do sacrifício de Cristo Jesus, Pai. O sacrifício de Cristo Jesus, como cantamos, nos dá acesso ao Teu coração, nos dá acesso à Tua presença, Deus, e nós cremos que neste momento nós estamos na Tua presença, na presença de um Deus que é amoroso, gracioso, que cuida do Teu povo, e por isso nós rendemos ao Senhor os nossos louvores, ó Deus. Nós nos dobramos e nos prostramos diante de um Deus poderoso, ó Deus, que executa os Teus planos, que é soberano em toda a história. Obrigado, Senhor, por nos amar em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nos conceder o Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por nos trazer, ó Deus, esperança em um mundo tão sem esperança, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa oferta de coração, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E nós vamos ter um tempo agora para preparar o nosso coração para a mensagem. O grupo vai cantar uma música. Se você souber essa música, você pode acompanhá-los. Se não souber, eu gostaria que você ficasse em oração, pedindo que Deus fale poderosamente ao seu coração, tanto você que está aqui presencialmente com a gente, como você que está nos acompanhando pela internet. Os montes correm para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer.
a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Muito bem, meus irmãos, nós estamos falando sobre esse tema, essa tal felicidade, onde a gente encontra felicidade. Então a gente tem lido texto após texto, onde a Bíblia fala, né, ou tem vestígios da felicidade do reino de Deus, né? Nos últimos domingos eu queria começar relembrando, porque, como diz um amigo meu, o importante é repetir às vezes as coisas para a gente poder afixar no coração. Então, primeiro domingo, o que a gente estudou no primeiro domingo? No primeiro domingo, né, na primeira mensagem, tentamos definir a verdadeira felicidade não como algo circunstancial. Porque na nossa cultura, a felicidade ela é circunstancial, ela depende do quê? Das minhas emoções, ela depende do ambiente externo, mas para a espiritualidade cristã, bíblica, a felicidade ela não é circunstancial, ela é existencial, ela está firmada na promessa de que Deus nos ama, de que Ele promete felicidade para aqueles que o amam. Então a felicidade ela não é circunstancial a partir da espiritualidade cristã, mas ela é existencial, ela está acima das circunstâncias. Daí no segundo domingo, a gente olhou e a gente percebeu que existe uma promessa. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, a gente viu aquela promessa, será bem-aventurado, será feliz no que realizar. Então a gente olhou o texto de Tiago a partir do versículo 25 e aquilo que está em torno desse versículo de promessas de felicidade. Nós vimos algumas lições como ouçam corretamente, cultive um coração manso, saia da inércia de ser apenas um ouvinte e se torne um praticante da palavra. E a verdadeira devoção a Deus é acolher as pessoas e amá-las. Então a gente percebeu essas realidades de que a felicidade do reino de Deus, na verdade, é você promover felicidade para o próximo. No terceiro domingo, que foi domingo passado, a gente então olhou o texto de Mateus capítulo 16 e a confissão de fé dos apóstolos, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vimos uma felicidade sustentável por essa confissão de fé. A confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela tem desdobramentos e cria em nós uma felicidade sustentável a despeito das circunstâncias. Bom, hoje eu quero continuar trabalhando com você sobre esse tema felicidade. E eu queria falar um pouco sobre felicidade versus reconhecimento e visibilidade. Porque todo mundo é um pouquinho mais feliz quando é reconhecido, não é? Todo mundo é um pouquinho mais feliz quando se torna visível para as pessoas.
não é? Quando você é reconhecido, quando alguém fala de algo que você faz, você fala, poxa, eu estou fazendo diferença. E isso te deixa, né, um pouco mais feliz. Afinal de contas, quem não gosta de um bom elogio? Quem não gosta de um bom elogio? Quem não gosta de chegar em um lugar e ser elogiado, seja pela sua beleza, né? Eu não tenho essa felicidade, né? Mas talvez você tenha essa felicidade. Ser elogiado pela sua beleza, por você estar em forma, fitness, né? Ou você pode ser elogiado pela sua inteligência, ou você pode ser elogiado pela sua astúcia nos negócios, né? A sua forma de ganhar dinheiro. Existem vários elogios que fazem bem ao nosso coração, que trazem o quê? Reconhecimento. Ser reconhecido é algo fantástico, ainda mais a nossa cultura, né? Essa cultura que promove o reconhecimento em cima do reconhecimento através das redes sociais. As redes sociais mudaram a forma da gente fazer política, da gente vender produtos e de nós nos relacionarmos, porque afinal de contas hoje todo mundo tem um espaço na internet. E quem sabe usar esse espaço se torna muito mais famoso do que algumas pessoas da mídia normal, que é a televisão, jornal e rádio. Nós vemos isso, fenômenos da internet. Né? O nosso próprio presidente, a despeito das últimas eleições, né? Ele fez uma eleição, ele fez uma campanha eleitoral movida pela força da internet. Ele se tornou altamente reconhecido, não só o presidente, mas muitos deputados, governadores usaram as redes sociais para transformar a realidade da sua campanha. Assim também é com a gente. Assim também é com a gente. Mas talvez exista uma tentação em você se tornar demasiadamente reconhecido. Eu não sei, talvez eu seja um pouco, apesar da minha idade, né, eu nasci com a internet, assim, apesar de não parecer, mas eu tenho 39 anos, não sou tão assim, né, pareço um pouquinho mais velho, mas fica calmo, é 39, pelo menos no RG, estou registrado com essa idade, né, pode ser até mais novo, mas vamos lá. Apesar de estar muito conectado com isso, eu entendo que talvez exista um pecado através de uma busca voraz por reconhecimento. E deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu, talvez vocês tenham visto isso, né? Menina de 10 anos, estuprada pelo tio no Espírito Santo, tem gravidez interrompida. Isso rasgou os noticiários no último final de semana. Rasgou os noticiários. Virou a top 10 em todas as redes sociais. Todo mundo falava dessa menina. Mas a gente precisa lembrar que existem outros milhares de crianças que são também violentadas no nosso país mensalmente, semanalmente, e muitas vezes fica no obscuro. Mas o que aconteceu de diferente com essa menina? Essa menina teve os seus dados vazados por uma ativista social e um grupo de religiosos foi à frente do hospital onde ela estava internada e fizeram uma manifestação. E eu fiquei pensando o seguinte, pessoas de direita e de esquerda, uma mídia oportunista, usaram essa menina. Seja o movimento que for, não importa, usaram essa menina. O pior de tudo, não foi os oportunistas de plantão usarem a desgraça que aconteceu com essa menina. O pior de tudo para mim, é um grupo de evangélico que deveria ser a mão e a voz de Deus na vida dessa menina, usarem isso para promoção dos seus ideais religiosos. Eu não estou falando que essas pessoas não deveriam pregar o Evangelho, eu não estou falando que as pessoas deveriam fazer absolutamente nada. Eu estou falando que, em primeiro lugar, essas pessoas deveriam estender a mão à família daquela menina e dizer para a família daquela menina e para aquela menina que Deus se importa com ela.
E a igreja, as pessoas que são chamadas, são chamadas discípulos de Jesus, são as primeiras a chegarem em momentos de desgraça, porque não existe desgraça maior do que um inocente ser violentado. Não existe desgraça maior do que um inocente ser violentado, do que aquele que não tem voz, porque a justiça errou em interromper uma gravidez de 22 semanas. Porque não era mais um feto, era um bebê. Em todo o momento nós vimos um judiciário oportunista, fazendo da desgraça alheia uma panfletagem de ideologia. Bom, com muito temor no meu coração, mas muito temor no meu coração, eu lembrei o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 8. Mateus capítulo 4, ele conta a tentação de Jesus. E no versículo 8, é a última tentação que Jesus sofre de Satanás, o inimigo das nossas almas. E daí o texto diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás ou prestarás culto. A igreja cristã, os discípulos de Jesus, não prestam culto, adoração a personalidades. A igreja cristã, os discípulos de Jesus, eles não são chamados a ter visibilidade e relevância. Não são. Eu, o Wellington, não sou chamado a ter visibilidade e relevância. Eu sou chamado a dar visibilidade e relevância ao Senhor da igreja. A igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, eles são chamados a não idolatrar personalidades políticas ou personalidades gospel, seja lá o que for. Seja lá o que for. A igreja de Jesus é chamada a dar visibilidade ao Senhor da igreja, a mostrar a relevância das Sagradas Escrituras. Mas o grande problema na nossa sociedade é que nós invertemos os valores. Ao invés de nós falarmos do poder que existe nas Sagradas Escrituras, nós falamos da qualidade de um pregador. Ao invés de nós falarmos daquilo que as Sagradas Escrituras pode fazer para uma sociedade mais justa, nós confiamos num presidente, ou num deputado, ou num governador, seja lá quem for. A igreja cristã não é chamada para fazer palanque para ninguém. A igreja cristã é chamada para ser profética em uma sociedade corrupta. Porque é nisso que nós cremos. Mas existe um pecado da relevância. Perceba o que Satanás faz com Jesus. Se você me prostrar, eu te dou o quê? Todos os reinos da terra. Uau! Sabe o que Satanás está fazendo? Não vai para a cruz. Para você se tornar o Senhor de todas as coisas, porque se você conhece bem o Evangelho, você vai se lembrar que ao ir para a cruz, Jesus ele se torna o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de um reino cósmico, de todo o universo. Mas ele precisava ir para a cruz. O que Satanás está fazendo? Não precisa ir para a cruz. Só se prostra. Existe um caminho mais fácil. Sabe qual que é o pecado da igreja? A igreja muitas vezes quer o caminho mais fácil. Bom, mas deixa eu te falar uma coisa.
Esse não é o texto que eu vou pregar. Porque esse é o texto que mostra, talvez, o pecado institucional da igreja, de relevância. E eu gostaria de falar com vocês sobre um outro texto, que está em Lucas, capítulo 14, versículos de 7 a 14. Que daí fala um pouquinho mais próximo da nossa realidade, porque nós estamos falando da nossa tentação. Perceba o que diz o texto de Lucas, capítulo 14. Quando notou, vamos lá, capítulo 14, versículo 7, me desculpem. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convida para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou, os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Então, Jesus disse ao que tinha o convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se fizer isso, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Perceba, feliz, Macários, feliz. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Deixa eu parar aqui e perguntar para você: quanto tempo você gosta de esperar? Porque esse texto fala de felicidade e fala de espera. Quanto tempo você gosta de esperar? Deixa eu te falar de mim. Eu odeio esperar. Eu odeio fila de banco. Eu não vou ao banco. Eu faço tudo pela internet. Por quê? Porque fila de banco me dá a gastura. Gastura. Eu odeio fila de supermercado. Eu pago para não ir ao supermercado. A minha esposa sabe disso. A minha esposa sabe disso. Uma coisa boa que a pandemia fez para nós, né? Fez com que os supermercados entregassem delivery. Você não precisa ir para a fila do mercado, glória a Deus. Você escolhe, a coisa chega e você paga. Olha que beleza. Sem fila. Eu odeio esperar. Quando a minha internet trava, eu odeio esperar. Fila de tráfego de carro, trânsito. Meu Deus, que desespero! Que desespero! Lembro eu, quando trabalhava em São Paulo, eu ia orando. Estava em Campinas, ia pela Bandeirantes, ia orando: Senhor, que seja como o Mar Vermelho, que seja como o Mar Vermelho. Quando eu chegar, que o trânsito se abra e eu passe. É lógico que Deus muitas vezes não respondia a essa minha oração medíocre, mas eu odeio esperar. Eu gostaria de saber quanto tempo você gosta de esperar. Porque o texto fala sobre isso. Ainda, quanto tempo você esperaria por reconhecimento? Se você é como eu, que odeia esperar, quanto tempo você esperaria por um elogio, para ser bem recebido, para receber um abraço, dizer: muito bem, aquilo que você fez valeu a pena. Sabe por quê? Eu gosto de elogios imediatos.
Se eu fiz um negócio bom, eu gosto que as pessoas falem na hora. Mas talvez esse pecado seja meu e não seja seu. Talvez você tenha outro pecado que não o meu. Que não o meu. Que não o meu. Mas eu gostaria que você fosse sincero no seu coração e percebesse se de fato você gosta de esperar, se você não tem essa ânsia por ter uma afirmação de que você faz as coisas bem feitas. Se você não deseja reconhecimento. Reconhecimento. E quando nós lemos o texto de Lucas, nós percebemos que algumas pessoas, alguns personagens do texto que nós lemos, gostavam demais de reconhecimento. E eu gostaria então de olhar com vocês alguns princípios que nos levam a ter uma vida um pouquinho mais feliz e nos livrar das armadilhas da idolatria, do reconhecimento e da visibilidade. Primeiro, se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Se você andar por aí, de nariz empinado, saiba de uma coisa, você vai acabar de cara no chão. Olha o que o texto diz. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou uma parábola. Jesus é convidado para um banquete. Jesus é convidado para um banquete na casa de um fariseu, diz o versículo 1 do capítulo 14 de Lucas. E quando Jesus é convidado para a casa desse fariseu, ele tem alguns fatos que mais tarde nós vamos ver, mas Jesus, em alguns momentos, ele entende, ele vê isso. Ele vê aquelas pessoas buscando o quê? O lugar de honra. O lugar de honra seria mais ou menos o que nós fazemos hoje nas redes sociais. Visibilidade, reconhecimento, ser notado. Jesus então, perceba, Jesus está percebendo o que de fato é importante para o coração das pessoas que estão naquele jantar, naquela ceia. Veja a parábola novamente comigo que Jesus contou. Então Jesus, ele chega, ele percebe isso e ele conta então uma parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, perceba, não ocupe o lugar de honra. Ocupe o lugar menos importante. Perceba uma coisa, intenção do coração. O fato de você buscar um lugar de honra revela o quê? Uma intenção que está no seu coração. Jesus está falando exatamente disso. Qual é a intenção que existe no seu coração? Porque nós sabemos aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Aonde o meu coração se coloca, as coisas mais importantes para mim estão aonde? Aonde está o meu coração. Aonde está o meu coração? Então perceba a intenção. E o texto ainda continua dizendo. O texto de Lucas, ele mostra então para a gente o seguinte, você não pode fazer o quê? Colocar o lugar de honra. Mas se for assim, ele diz o texto, o versículo 9, se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a este, então humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. A intenção do seu coração pode te levar o quê? A uma armadilha. A intenção do meu coração, ou seja, uma visão errada de quem eu sou. Porque se a pessoa tem a intenção de sentar nos lugares de honra, é porque ele se acha o quê? Bom o bastante. Eu mereço esse lugar. Eu mereço estar nos lugares de honra. Eu mereço estar nos lugares mais altos. Eu mereço os melhores lugares da mesa. Eu mereço, afinal de contas, eu fiz a minha vida toda por merecer isso.
Você merece, você merece, você merece, você merece. Não é isso que os livros de autoajuda nos dizem, que você merece. Não é isso que a cultura que nos cerca de novela, televisão, vídeos. Você merece a felicidade. Abandone tudo que te faz infeliz, porque de fato você merece a felicidade. Você merece os lugares de honra. De honra. Agora perceba uma coisa. O texto diz o seguinte: tenha uma visão exata de quem você é. Porque ele fala assim: não ocupe os lugares do quê? De honra. Mas antes ocupe o lugar menos importante. Porque quando você tem uma visão mais humilde a seu respeito, uma visão mais equilibrada a seu respeito, você pode ser convidado a sentar nos lugares de honra. Só que a nossa cultura e o nosso coração conspiram contra isso. O nosso coração adora ouvir o quê? Que eu mereço. Que eu devo a honra. A nossa cultura de meritocracia, de que se eu fiz, se eu estudei, se eu ganhei, eu mereço. Essa cultura sabota a minha humildade de coração. Agora o texto, ele me incentiva a outra coisa. Perceba que Jesus continua dizendo a mesma coisa em Lucas capítulo 11, versículo 45. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações do público. Ai de vocês, fariseus, que vocês amam, vocês têm o seu coração aonde? Nos lugares de honra. E vocês amam, vocês adoram o quê? As saudações do público. Uau! Parece que amar o lugar de honra e buscar saudação, aparentemente não tem pecado nenhum nisso, né? Mas tem. Perceba que o texto de Lucas, capítulo 20, Jesus repete a mesma coisa nos versículos 46 e 47. Cuidado com os mestres da lei. Perceba, ai de vocês, fariseus. Jesus olha agora no capítulo 20 e diz, cuidado com quem? Com os mestres da lei. Cuidado com os mestres da lei, da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Lugares mais importantes nas sinagogas, lugares de honras no banquete. Eles, perceba, eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Perceba, eles devoram a casa das viúvas. São mercenários. São mercenários que enganam as pessoas. Eles buscam a fragilidade das pessoas. Mercenários. Mercenários que buscam ilubriar as pessoas. Eles se disfarçam. E se disfarçam com o quê? Com longas orações. Nem tudo aquilo que a gente vê é. E é o texto que está dizendo. Então, perceba o seguinte, verso 11 diz, todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha, ele será exaltado. A pergunta é, o que você prefere? O que você prefere?
você prefere a exaltação à humildade. O texto de Pedro me dá uma luz poderosa sobre isso, quando Pedro diz na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, no versos 6 a 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Perceba que o texto de Pedro está dizendo em consonância ou eco daquilo que Jesus disse em Lucas capítulo 14, verso 11. Em Lucas capítulo 14, verso 11, Jesus diz sobre você se humilhar para ser exaltado. Agora Pedro está dizendo o seguinte, Pedro está nos dando, aonde você deve se humilhar. E Pedro fala, você se humilha não diante dos homens, mas você se humilha diante de quem? Debaixo da poderosa mão de Deus. Da poderosa mão de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que junto com o conselho de você se tornar humilde debaixo da poderosa mão de Deus, esperando que Deus o exalte no tempo que Deus determina, ele diz o seguinte, no verso 7, lance o quê? A sua ansiedade sobre ele. Sabe qual que é o problema de exaltação e humilhação? É que nós ficamos ansiosos para sermos reconhecidos. Então, o que você precisa fazer com a sua ansiedade para ser reconhecido pelos seus planos, pelos seus projetos? Você precisa lançar a sua ansiedade diante de Deus. Você precisa colocar os seus planos, os seus projetos, aquilo que muitas vezes, porque planos, projetos, e desejo de ser reconhecido, causa o que no meu coração? Ansiedade. E o texto então está mandando o seguinte, olha, diante dos seus planos, diante dos seus projetos, diante de tudo aquilo que você busca, reconhecimento, para com isso. E lance isso diante de Deus. Lance isso diante da presença de Deus. Coloque isso diante dele. Para que ele, no tempo dele, perceba o que o texto diz. No tempo dele. Não no seu tempo. Porque a gente lança diante de Deus e o problema é que a gente quer recorrer ao quê? Ao nosso tempo. Não é? Daí a gente fica muito mais ansioso, porque a gente acha que o nosso tempo é melhor que o tempo de Deus. Mas o texto bíblico faz um exercício de fé. Humilhe-se. Não ande por aí com o nariz empinado. Humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus. Abaixa a sua bola. Tenha uma visão equilibrada de você. Senão você vai dar com a cara no chão. Primeiro. Segundo, o texto nos diz o seguinte: seja simplesmente você mesmo. Só assim você se torna mais do que você é. Seja simplesmente você mesmo e só assim você se torna mais do que você é. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Eu quero dizer o seguinte, que seja assim simplesmente você mesmo em Cristo Jesus. Tá? Não é seja assim simplesmente você mesmo na sua carne, nos seus desejos. Não é isso. Eu estou dizendo, seja simplesmente você mesmo em Cristo Jesus. Perceba que o texto anterior do texto que nós lemos, ou seja, os versículos de 1 a 5, diz sobre isso. Olha só. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, perceba, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu o quê? Importante. Altamente reconhecido. Vamos lembrar que o texto aqui é o texto de Lucas. E Lucas, como a própria Bíblia nos ensina, ele era o quê? Meticuloso nos detalhes. Então, um fariseu altamente importante. Observando-no atentamente. Quem que observava Jesus atentamente? Os fariseus. Os fariseus, em Jesus entrando, os fariseus olhavam para Jesus e observavam quem? Jesus. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Ele tinha uma doença, né? E estava com o corpo inchado.
Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Era sábado. Jesus está diante dos fariseus, algo importante, muita gente aglomerada e um homem doente na sua frente. O texto continua. Mas eles ficaram em silêncio. E aqui perceba a armadilha dos fariseus. Eles sabiam, ou mesmo Jesus sabia, que pela lei dos fariseus, não era permitido curar-se no sábado. Portanto, eles fazem silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço num dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Jesus estava sendo ele mesmo. Jesus ele não se pauta pelo seu público. Jesus ele vive pelos princípios do reino de Deus. Perceba. Jesus ele está na casa de um importante, o texto diz, de um importante fariseu que observava o que Jesus estava fazendo. E é mais interessante porque o texto nos mostra que na casa desse importante fariseu tinha o quê? Um homem doente. Duas posições os comentaristas colocam aqui. Primeiro, uma armadilha dos fariseus. Eles plantaram um homem doente diante de Jesus para saber o que Jesus ia fazer em um dia de sábado. Segunda hipótese. Era um homem que fazia parte do ciclo de amigos de fariseu. Ficou doente depois de velho e fazia parte daqueles ciclos de amigos e estava ali na casa e estava doente. Ambas as hipóteses são possíveis. Porém, a gente precisa lembrar que todo fariseu e mestre da lei olhava a doença como o quê? Como um castigo divino. Como um castigo de Deus. Aquela pessoa pecou e Deus então fez o quê? Um julgamento sobre ela. Entre ambas as hipóteses, eu ficaria com uma possível armadilha dos fariseus. Mas daí, o que você faz diante de uma armadilha? Você negocia os seus valores e princípios? Você abre mão de quem você é? Ou simplesmente você é quem você é? Perceba que muitas vezes a vida nos coloca em situações como essa. A vida nos leva para momentos cruciais, onde nós devemos afirmar quem nós somos. E muitas vezes isso acontece. Você é colocado no mercado de trabalho e você precisa afirmar que você é cristão. Você está no relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, e você precisa afirmar naquilo que você crê. E você não pode negociar os valores, você não pode negociar os princípios, porque se você negociar os valores, se você negociar os princípios, você está negando quem você é. E Jesus então está nesse momento. E o que ele faz? Ele simplesmente faz aquilo que ele precisa fazer. Aquele homem que estava doente, então, ele é curado. Mas antes disso, Jesus coloca os fariseus e os mestres da lei em xeque. Perguntando, é possível? Pode-se curar no sábado? Jesus tinha a resposta. Os mestres da lei tinham a resposta. Jesus tinha a resposta dele. E os mestres da lei tinham a resposta errada a respeito da lei de Deus.
Mas ambos tinham uma resposta. Então Jesus, ele faz uma parábola, ou uma pequena ilustração. Ele diz: se um de vocês tiver um filho ou um boi, perceba, duas coisas importantes para judeu: família e trabalho. Família e trabalho. Porque o boi significa o quê? Trabalho. Dinheiro, propriedade. Duas coisas muito importantes para um judeu: família, descendência e o quê? Dinheiro. Se você tiver um boi ou um filho que caia num poço, num sábado, você faz o quê? Você espera o dia de sábado terminar ou você resolve? O que aqueles fariseus responderam no coração? Provavelmente todos ali responderam: bom, se for o meu filho, ou se for o meu dinheiro, eu vou resolver essa parada. Porque afinal de contas, eu não levo prejuízo. Perceba, todos ficaram calados. Mas Jesus só faz o que faz, porque primeiro, ele conhece as Escrituras. O fato de muitas vezes nós negociarmos princípios e valores importantes é porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós vivemos de achismos. Eu acho que... E quando você começa com a sua frase, eu acho que Deus... Eu acho que melhor você não falar nada, então. Eu acho melhor você ficar quieto, porque esse eu acho é tão nocivo para a sua fé e para o seu testemunho, que antes de você falar eu acho, você precisa ter certeza de. Eu tenho certeza que. Porque afinal de contas, quando você olha o diálogo de Jesus, você percebe que ele não acha absolutamente nada. Ele tem certeza de quem ele é e do que ele crê. O grande problema nosso é que muitas vezes nós não temos a certeza de quem nós somos e do que nós cremos. Então nós não chegamos a lugar nenhum. Absolutamente a lugar nenhum. Perceba o que Jesus faz, ou melhor, o que Paulo diz a respeito de Jesus em Filipenses capítulo 2, versos de 5 até o verso 11. Mas nós vamos ler os 5, 6 e o 7. Diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao quê? Aos homens. Perceba uma coisa muito interessante. Que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus, ele é quem ele deveria ser. Jesus, ele, apesar de ser Deus, e apesar dele poder se apegar àquilo que ele era como Deus, mas na economia da Trindade, ele não é o Deus o Pai, ele é Deus Filho. Ele não usurpa o quê? O lugar do Pai. Sabe qual que é o nosso grande problema? Gênesis capítulo 3. Nós queremos ser Deus. Não é isso que acontece em Gênesis capítulo 3? Nós queremos ser aquilo que nós não somos. Esse é o nosso problema. Por isso que você anda infeliz, porque você quer ser aquilo que você não é. E daí, porque você quer ser aquilo que você não é, o seu coração fica ansioso, a felicidade é roubada do seu coração, e isso é uma armadilha de Satanás. Assim como foi em Gênesis capítulo 3 para a humanidade. Se tornar algo que você não é uma armadilha do inimigo para o seu coração. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Então, seja simplesmente quem você é. E se você for simplesmente quem você é, se você souber quem você é e naquilo que você crê, Deus vai te levar a lugares mais altos. Mas primeiro, você precisa saber quem você é.
E você precisa ter certeza naquilo que você crê. Terceiro. Experimente ser uma bênção para aqueles que nunca se sentem abençoados. Experimente ser uma bênção para aqueles que nunca se sentem abençoados. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será o quê? Recompensado. Grifa aí na sua Bíblia, recompensado. Recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm com o quê? Retribuir. O que Jesus está falando aqui para o nosso coração? Você precisa ser uma bênção para quem não se sente uma bênção. É simples assim. Porque o fariseu fazia muito disso. E nós também fazemos isso. Quem nós queremos perto de nós? Quem nós queremos perto aqui, assim, da gente, sabe? Companheiro. Gente igual a gente. Gente que tem a mesma classe. Ou se não, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais rebuscado, né? Um pouquinho melhorzinho que a gente. A gente nunca quer baixar o nível. Não é isso? Agora perceba o que Jesus está dizendo aqui. Olhando para aquele fariseu que era altamente importante, que se dizia religioso, assim como nós também, né? Nós muitas vezes nos achamos mais importantes do que nós somos, nós nos dizemos religiosos, nós dizemos para todo mundo que nós somos discípulos de Jesus. E daí Jesus está me olhando aqui falando o seguinte, olha só, calma aí gente, calma aí. Se você de fato quer me seguir, se você de fato quer ser meu discípulo, perceba, seja a bênção para quem não se sente abençoado. Não busque somente aqueles que podem te convidar. Mas busque principalmente, aqueles que não podem te recompensar. Por último, rompa com a mentalidade imediatista da nossa cultura. Lembra que eu comecei falando? Quem é imediatista? Quem quer as coisas na hora? Quem não gosta de esperar? O texto diz assim, será feliz. Tem dois será feliz aqui. O primeiro será feliz. Será feliz se você convidar pessoas e abençoar pessoas que não se sentem abençoadas. Ok? O segundo será feliz aqui existencialmente. Será feliz. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Você será feliz se você souber esperar o quê? A ressurreição do justo. Porque existem recompensas que não serão distribuídas agora. Serão distribuídas mais tarde. E se Deus dissesse para você que a sua recompensa não é para agora? Que a sua felicidade, a sua alegria, a sua libertação, a sua oração, aquilo que você tem pedido diariamente a Deus, não é para hoje. O que você faria? Se Deus falasse para você assim, olha, eu não vou te responder mais. Eu estou falando que perceba, o se aqui, tá? Para você não ficar desesperado, tá? Não fica desesperado porque não é bíblico. É só uma hipótese teológica. Vamos pensar o seguinte, se você não tivesse mais nenhuma das suas orações respondidas, e Deus falasse assim, agora, daqui para frente, vai ser só na eternidade. Como que você agiria? Qual seria o seu compromisso com a sua fé? Qual seria a sua devoção às Escrituras Sagradas?
Como você educaria os seus filhos? Como você então trabalharia? Se não fosse absolutamente nada para agora e somente para a eternidade. Qual seria então a forma de você viver? Sabe o que eu acho? Que existem dois problemas. Primeiro, existem pessoas na fé cristã que, como eu, são altamente imediatistas. E querem ver tudo para o já, ainda, agora. Né? Para o já, ainda, agora. Mas existem pessoas também que esperam somente para a eternidade. E daí nós temos dois problemas, porque a Bíblia nos ensina um equilíbrio. Porque a Bíblia nos ensina que existe o já, ainda, não. Ou seja, existem realidades do reino de Deus que já se manifestam nessa vida. E eu sou prova disso, porque algumas coisas que aconteceram na minha vida foram resultado de oração e de milagre do que Deus fez. Um dia eu falo sobre isso. Mas existem coisas que serão reveladas e recompensadas somente na eternidade. Então a gente precisa estar muito atento a isso. E o seu coração precisa ficar firme. Então perceba o que o texto bíblico nos diz. Mateus capítulo 4, versículo 8. Depois o diabo se levantou do monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Se Jesus fosse imediatista, o que ele faria? Se Jesus escolhesse o caminho mais fácil, o que ele faria? A grande glória de tudo isso é que Jesus ele não escolheu o imediato, mas ele esperou e confiou no caráter e na bondade de Deus. Confiar no caráter e na bondade de Deus é uma das maiores dificuldades que nós cristãos temos hoje na nossa vida. A Bíblia afirma, e nós lemos aqui o Salmo 52, o final do Salmo diz, Deus é bom. Mas diante das lutas, das incertezas, das tentações, ou dos caminhos fáceis que a vida nos proporcionam, sabe o que a gente fala? Será que de fato Deus é bom? E a gente joga um C no caráter de Deus, e isso é deslealdade do nosso coração. Porque Deus, ele se mostra fiel através da pessoa de Jesus o tempo todo nas nossas vidas. Porque Jesus, através do sacrifício dele, ele aproximou o reino de Deus de nós. Porque nós éramos perdidos, nós estávamos perdidos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, nas nossas falhas. Nós não tínhamos comunicação nenhuma com Deus. Mas através de Jesus, ele nos aproximou dessa realidade. Ele pagou e ele deu a resposta certa que nós não poderíamos dar. Porque diante da tentação do inimigo, nós escolhemos o caminho mais fácil. Mas Jesus disse não, e disse por nós. Daí, nós negamos a bondade às vezes. Nós colocamos um C. O fato é que Hebreus capítulo 6, versículo 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas deixa eu lembrar você uma coisa. Essa fé que agrada a Deus, só vem a você através de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Essa fé que agrada a Deus não é através do seu sacrifício, não é através da sua força, não é através da sua inteligência, das suas potencialidades e de qualquer outra virtude que venha de você. Porque essa fé que agrada a Deus só pode vir de uma pessoa, e é da pessoa de Cristo.
Sem essa fé, você não consegue agradar a Deus. Sem essa fé que é doada por Cristo Jesus e nos dada e nos empoderada através do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E eu só creio que ele existe porque eu sei, porque eu tenho uma experiência, algo real com o meu Salvador. E perceba que ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Perceba que o verbo está num presente, que é aquilo que nós chamamos no grego de presente contínuo. Ele começa agora e vai se desdobrando por toda a história. Não é nem só na eternidade, e também não é só agora. Começa agora, e essa bênção vai se desdobrando por toda a eternidade. Então gostaria de convidar você a pelo menos 3 movimentos nessa noite, para você levar isso para sua casa. Lembre-se que a humildade é a plataforma do reino de Deus. A humildade é uma plataforma do reino de Deus. Bem-aventurados, felizes os humildes. Ok? Então, não tem como. É uma plataforma do reino de Deus. Segundo, hoje faça um compromisso de ser uma bênção para aqueles que não se sentem abençoados. Que tal você hoje fazer um compromisso durante a semana? Se você sabe que tem uma pessoa que você conhece e essa pessoa não se sente abençoada, você vai para ela e você vai ser a mão e a voz de Deus na vida dessa pessoa. Você que está nos assistindo, você que está aqui presente, que tal fazer essa missão? Uma pessoa, não estou pedindo 10, não tenta abraçar o mundo. Uma pessoa que você sabe que ela precisa ser abençoada por alguém, ela precisa de uma oração, ela precisa de um abraço, eu sei, nós estamos em uma pandemia, difícil, contato social, mas se você sabe que uma pessoa precisa reconhecer a voz e a mão de Deus através de alguém, por que você não seja isso? Mas desafio, não coloca nas redes sociais. Porque o problema do crente é que faz coisa boa e coloca lá na foto. Né? Não coloque nas redes sociais. Faça um exercício de humildade. Terceiro, faça escolhas que semeiem para a eternidade. Faça escolhas que você vai plantar na eternidade. Tem coisas que nós começamos a plantar aqui para semear para a eternidade. Gostaria de orar com vocês, de você escolher um desses desafios e você, ou melhor, que você escolha os 3, né? E você pratique uma coisa durante essa semana. Vamos orar? Feche os seus olhos, convido você que está nos acompanhando pela internet, também para você fechar os seus olhos e você buscar a presença de Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença e nós buscamos a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, o Teu amor em Cristo Jesus. Que essa palavra fale poderosamente ao nosso coração, Senhor. Que essa palavra crie raízes e ela realmente possa produzir frutos, ó Deus, para a honra e para a glória do Seu santo e bendito nome, Senhor. Nós colocamos isso na Tua presença, nós Te pedimos, ó Pai, que através da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, essa palavra seja relembrada e seja transformadora para a nossa vida, para as nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos de uma transformação, Senhor. Faça isso em nós e faça isso, Senhor, também através de nós, porque existem pessoas que não se sentem amadas por Ti ou abençoadas por Ti, e nós, como igreja, discípulos de Cristo Jesus, precisamos, ó Deus, estender a mão a essas pessoas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a colocar em pé, para a gente cantar um último hino em adoração a Deus, antes da gente encerrar o nosso momento de adoração. O Rei sublime em majestade e glória sobre as milícias do celeste além. O
Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez hoje no nosso meio, através da ação do Teu Santo Espírito e da Sua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, Senhor. E saber que o Senhor se faz presente no meio do Teu povo, reunido aqui ou espalhado por essa cidade, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito estejam sobre vocês hoje, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, um excelente resto de domingo para vocês, uma excelente noite de domingo. E nós nos encontramos aqui semana que vem, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe você que está nos acompanhando pela internet e que você se sinta abençoado pela presença de Jesus.